tempo de procurar escolas, né? Muitas crianças mudam de escola nesse período, quer dizer, muitas mães procuram escolas para o ano que vem. Eu vou falar basicamente de 3 sistemas de ensino que existem aqui no Brasil. As escolas tradicionais, as escolas renovadoras e as escolas bilíngues. As escolas tradicionais, elas têm o professor como a figura central na aprendizagem. Costumam ter salas de aula grandes. O professor, ele passa a matéria, o aluno escuta, absorve. A avaliação é feita através de trabalhos, sendo que o peso maior da avaliação está nas provas, tá? Então, eles se preocupam mais com a quantidade de matéria a ser transmitida do que com a forma de transmitir essa matéria. A forma é aquela mesma, o professor, o quadro negro ou o notebook, ok? Essas são as escolas tradicionais. As escolas, outro tipo de escola que tem são as renovadoras. Dentro das escolas renovadoras, a gente tem as montessorianas, temos as freinetianas, as construtivistas, as sociocontrivistas e a antroposófica. Eu acho que eu falei de todas. Todas essas escolas renovadoras, o princípio delas, o que elas têm em comum é assim: o professor, ele não ensina, ele é um facilitador da aprendizagem. Ele leva as crianças à descoberta, à autoaprendizagem. Essas escolas provocam desequilíbrios ao nível do desenvolvimento da criança para uma nova equilibração. Então, a criança aprende pela descoberta, aprende fazendo. Esse é o princípio geral de todas as escolas renovadoras, e elas têm assim um foco também grande da sociabilidade e da criatividade da criança. E as escolas bilíngues, vocês sabem que hoje é uma questão muito discutida, virou até um certo modismo, mas eu penso o seguinte: tudo bem, se você tem projetos de se mudar de país, ou se a sua família fala um outro idioma dentro de casa, tudo bem, né? Mas muitas mães se preocupam em colocar as crianças numa escola bilíngue desde cedo. Isso não é fundamental não, tá? Sempre é tempo de aprender. Eu, particularmente, Beth, tá? Eu acho que a criança tem que primeiro ser alfabetizada no seu próprio idioma. Porque a alfabetização não é uma coisa simples. A criança tem que ter bem discriminado os sons dos fonemas T, D, F, V, P, B. E a criança que não tem um bom treino auditivo confunde na hora de ouvir e de escrever. Então, eu acho que é melhor aprender primeiro o seu próprio idioma, muito bem aprendido, e resolver as dificuldades quanto ao seu próprio idioma, para depois partir para um outro, tá bom? Agora, dentro dessas 3 escolas, você tem que ter aquelas que combina com o teu jeito de pensar, com a filosofia da família, né? A escola tem que ser aquela que transmite os mesmos valores da família, se bem que a principal função da educação, ela é dada aos pais. Vocês, pais, são os principais responsáveis pela educação dos seus filhos, né? Proporcionarem passeios culturais, serem pessoas cultas, pessoas que leem, que discutem, que dão oportunidades para a criança desenvolver o espírito crítico, a criatividade.
Então, a escola tem que ser aquela que combina com a sua filosofia de vida. A escola tem que ser aquela que cabe no seu bolso. Eu já falei isso muitas vezes. A escola tem que ser aquela que está perto da sua casa. Hoje, em tempos de trânsito, violência, não vale a pena perder muito tempo na rua, né? Isso gera estresse. E a escola boa é aquela que a criança está feliz. Eu tenho 4 filhos. Cada um deles estudou em uma escola diferente. Sim, eu passava na rua quase o dia inteiro, buscando crianças na escola. É porque cada um deles tem um jeito. Então, tinha aqueles que precisaram de uma escola mais tradicional, outros que precisaram de uma escola mais moderna, mais renovadora. E assim a gente vai. Maior casos de crianças que eu atendo com dificuldades de aprendizagem, que vêm rotuladas com TDA, com isso, com aquilo, preguiçoso principalmente, eu resolvo só como uma mudança de escola. E o professor é o principal fator de aprendizagem. Quando o professor é legal, amoroso, interessado e humano, a criança aprende. Então é isso. Opte por aquilo que você achar melhor para o seu filho. Para o seu filho. E, não tenha dúvidas, se ele não estiver feliz, procure uma escola que o faça feliz, tá? Ele tem a vida toda para estudar, para se formar, tá? E não se preocupe em buscar uma escola que o coloque na faculdade. O importante é a formação humana que ele vai receber, tá? Tem muitas escolas aí de primeiro ranking porque se preocupam em colocar o aluno na faculdade. E eu não penso assim, tá? O importante é a formação de alunos, de pessoas que sejam humanas, autodidatas, que aprendam a aprender sozinhas, tá? E que sejam criativos, porque mais importante do que ser inteligente é ser criativo. Aliás, inteligência está muito ligada à criatividade. E nota alta não é sinal de inteligência, pode ser sinal de boa memória, tá? Ou de uma criança muito obediente. Tchau.